Olá, eu sou Jennifer Castelã de Oliveira e este é o podcast Notas sobre Nós, um programa para tratarmos de assuntos da atualidade sob um viés multidisciplinar, onde o direito, a arte, outras linguagens e saberes se entrelaçam. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, corra lá, se inscreva e ative as notificações para ficar por dentro de todos os episódios. Você pode também acompanhar o nosso programa pelo Spotify. E no episódio de hoje, ainda em clima de carnaval, vamos seguir o enredo da Escola de Samba Estado Maior da Restinga. Crianças que todas sejam amadas, respeitadas e protegidas. E para essa roda de conversa, convidamos Luciano Maia, carnavalesco da Escola de Samba Estado Maior da Restinga, campeão do Carnaval de 2023 e este ano vem então para a Avenida com este tema tão importante. Bem-vindo, Luciano. Luciano está conosco online. Tudo bem, Luciano? É um prazer estar com vocês, prazer sempre poder compartilhar trocas, saberes, informações, principalmente sobre a nossa cultura carnavalesca. Então é um prazer estar aqui. Muito obrigada. E conosco também Andréia Paz Rodrigues, que é defensora pública estadual, dirigente do Núcleo da Defesa da Criança e do Adolescente, aqui da Defensoria Pública, e também conselheira do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do nosso estado. Também muito bem-vinda, Andréia. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Muito obrigada. Então tá bem, gente. Vamos começar aqui, Luciano. Vou começar contigo, tá? Porque esse ano, esse teu enredo é muito interessante, muito inspirador. E aí eu queria saber, como surgiu essa ideia? O que veio para o carnavalesco Luciano pensar neste enredo com este tema? Na realidade, assim, a Restinga, na verdade, está trabalhando sobre a escolha tinha 3 enredos, né? Separados, né? Para que pudéssemos escolher o meu presidente Aldo. Sempre me deixa muito à vontade ver e direcionar quais enredos sejam, né, no caso, assim, sejam escolhidos, entendeu? E desses aí optar pelo melhor. Então, desses 3, já tinha um que era um enredo cabeça para este ano. Mas, quando, justamente nesse momento que eu estou preparando todo este material, né, para levar para a mesa, aconteceu aquela violência toda no final Santa Catarina, o ataque, aquela tragédia naquela peste lá. Então, aí o assunto ganhou as redes sociais. Em algum momento eu estava no transporte coletivo e o assunto era esse, né? Puxa vida, e me chocou, algo me chocou e eu comigo nos meus pensamentos tentava assim me colocar no lugar daqueles familiares, amigos, enfim, e tipo assim, que nada que se falasse poderia amenizar a dor daquelas pessoas, mas ao mesmo tempo se pergunta, acho que todo mundo, acho que boa parte das pessoas perguntaram o que fazer, né? O que a gente pode fazer agora. A gente dá valor para tantas outras coisas e quando a gente se depara com isso, eu me senti muito pequeno. Eu confesso, eu me senti muito pequeno, tipo, puxa, não poder fazer nada. E ao mesmo tempo também eu digo, como não fazer nada? Se eu trabalho numa instituição, numa potência de carnaval para o Estado Maior da Restinga, onde tem uma grande comunidade, criança, a reveria, assim, meu papel é não se inspirar nessa tragédia, mas sim ter obrigação como cidadão em fazer alguma coisa, né, que leve para a sociedade, para toda a nossa sociedade, o valor de uma criança, né? Toda criança deve ser amada, protegida e respeitada, diz a Estado Maior da Restinga. Uma forma de levar para a sociedade a importância que toda criança deve ser lapidada, cuidada,
tem direito a afeto, né? Para que a criança não se torne amanhã alguém, de repente, que também vai lá tirar a vida de um outro ser humano, né? Sim. Mas também que elas também não sejam vítimas vulneráveis de toda essa violência que por aí está. Sim, sim, sim. Uma maneira de trazer o questionamento, a discussão e abrir novos caminhos para a gente reverter essa história. Sim. Exatamente. Tá bem. E assim, André, eu te pergunto, né? A gente está falando então dessa temática dos direitos da criança, né? Se tu pudesse contextualizar para a gente uma linha histórica, porque a gente sabe que não é tão recente assim, né? Que se fala em direitos das crianças, ou talvez sim, na história da humanidade, talvez seja recente, né? Que a gente pensou como a criança como sujeito de direitos. Então, um histórico para a gente aqui, pessoal que está nos ouvindo, né? Conhecer. De fato, na história da humanidade, os direitos das crianças e adolescentes são muito recentes. Né? Nós tivemos, em 89, a Declaração dos Direitos das Crianças e Adolescentes. Então, na história, realmente, foi ontem. Né? Então, antes disso, as crianças elas eram tratadas como objetos, como seres que não tinham valor. Elas trabalhavam em fábricas como adultos, 12, 13, 14 horas por dia. Elas não tinham direitos garantidos e nem eram reconhecidas como pessoas. Elas eram instrumentos, objetos. Em 89, com a declaração, e aqui no nosso país, a partir do ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, é que nós tivemos esses direitos mais garantidos. Porque nós tivemos ali no ECA alguns direitos, como direito à vida, à saúde, à integridade física, direito à educação, enfim, todos os direitos mais básicos, que são direitos humanos, ali expressos. Então, a partir dessa lei, que é a lei que trata da criança, do adolescente aqui no nosso país, é que então foi se estruturando aqui no nosso país todos os direitos que elas têm. Começando pelo direito ao nome, nacionalidade, direito a um registro civil, direito a ter um pai no registro, né? Em todos os direitos, como direito a estudar, o direito básico da criança estar numa escola. Então, nós temos na Defensoria Pública, por exemplo, muitos pedidos de vagas em escolas. Então, embora a gente tenha a legislação muito protetiva em termos assim de planeta Terra, nós somos um dos países que mais tem leis protetivas. Só que nós precisamos colocá-las em prática. Ainda tanta efetividade. Exatamente. Na verdade, a gente tem hoje uma boa legislação, ou seja, acordamos enquanto humanidade há pouco para esse assunto. Temos instrumentos legais, porém ainda a realidade prática não condiz com aquilo que está previsto lá na letra da lei. Mais ou menos por aí, construindo caminhos. Tá bem. E aí eu fico pensando assim, né, Luciano, eu pesquisei assim sobre a tua história, assisti aquele podcast que eu achei assim, até convidamos o pessoal lá do São Brito, achei muito legal o episódio. Então, assim, gente, o Luciano tem uma história dentro do carnaval, fez de tudo, mas um pouco o céu também, né? Então, ele desenha, ele faz figurinos, ele faz adereços, ele costura, é muito bacana de ouvir a história. E aí, agora, então, ele está nesse posto de carnavalesco ali, né? E aí, então, toda essa tua vivência dentro do carnaval, né? Eu queria entender, assim, como é que essa questão da escola de samba, como é que é isso dentro da comunidade? Como que a arte do carnaval, então, ela pode justamente, aquilo que tu estava dizendo, servir como um instrumento de denúncia e conscientização, né? Como isso mobiliza toda a comunidade, para dentro da comunidade e para fora, para quem está assistindo, né? Qual é a potência dessa tua arte? Falando na questão da arte, começando que o carnaval é uma paixão, né? Existem os apaixonados pelo carnaval em questão da escola de samba, da existência da escola de samba, e o pertencimento à escola de samba, né? E dentro do conteúdo da escola de samba, há vários setores: bateria, ala, direção musical, comissão de frente, o departamento executivo, o departamento feminino, né? Então as pessoas estão ali porque elas gostam de estar
elas querem pertencer àquele núcleo, né? E esse núcleo todo, quando se junta, parece que uma mágica acontece. Então é vibrante quando a escola de samba se identifica com o enredo, com a sua, né? E a seriedade de uma escola de samba, quando potência, né? Ela não vai pegar um enredo, ela não fica muito satisfeita de pegar um enredo, mas não é medíocre, mas vamos dizer um enredo pouca coisa. Não, ela gosta de um enredo forte que vai lá demarcar o seu papel, porque a escola de samba tem papel, a dinâmica da escola de samba é se expressar, se comunicar. Então ela vai dar e receber, ela vai querer o retorno daquilo, né? Se ela fez um bom carnaval, se o enredo ele se o enredo vai ajudar a não vamos dizer a construir uma nova história ou reconstruir de repente um fato de conscientização, né? Outra porque gera uma cadeia produtiva, ela gera uma cadeia de empregos, né? Então muitas pessoas por exemplo, que nem o Estado Maior da Cristina, é um trabalho que ele começou em junho a julho, já começou, né? Então ela vai oferecer emprego, né? Vai ajudar a levar uma renda não para uma pessoa, mas para inúmeras pessoas, e é costureiras, e aderecistas, e é marceneiro, e é soldadores, e todo mundo, para quando vai ajudar a construir esse trabalho, ele quer saber o que é este trabalho, o que falará, e de repente a pessoa, né, nós tivemos uma visita aqui a semana passada de 35 crianças de uma ONG, foi um dos momentos mais felizes que eu tive aqui dentro, Que legal. porque cara, elas entenderam que aquilo era para elas. Elas entenderam, se identificaram com tudo que elas viram e tiveram um papel fundamental na operação até mesmo de uma alegoria. Então, quer dizer, tu leva um pouco de felicidade para aqueles que estão vulneráveis. Sim, Então, é sim. esse o papel de uma escola de samba, o pertencimento, se identificar com a sociedade, se identificar de repente com uma sociedade que é resiliente, que é carente, né? Que é carente muitas vezes até de uma instrução, né? O quantas famílias tem a instituição familiar tem carência de uma instrução, é carente de um afeto. Como essa pessoa de repente vai dar, como essa família de repente vai dar aquilo que ela não recebeu? Sim, sim. E a arte vem nessa expressão, eu achei bacana essa palavra que tu usaste, esse pertencimento, né? Porque nós precisamos pertencer, né? Para sermos seres humanos, né? Para que nos sintamos com dignidade, né? E o papel da arte é justamente pertencimento. Tu não vai fazer uma arte só para ti apreciar. Não. Você está criando para que aquilo pertença a alguém e a pessoa também queira pertencer àquele núcleo artístico, né, que envolve toda a escola de samba. Ela é uma bolha ao plural. Isso aí. Quantos integrantes tem lá na escola hoje, mais ou menos, que vão para a avenida? Desfilantes estão uma média aí de 1.300, 1.400. Fora quem está em bastidores ainda. Fora os bastidores. Muito bacana. Então, tá. E aí, trazendo esse tema forte, como dissesse, é um tema, assim, que mobiliza mesmo, né? Aí eu trago para a Andréia, né? Tu dissesse assim, a gente falta ainda a gente falar desses direitos, mas de uma maneira assim, como é que a gente faz para que isso aconteça? Para que essas crianças consigam ter essa proteção? Então, qual é o papel, na tua visão, do Estado, da sociedade, da família, as comunidades e a própria defensoria, né? O que falta, o que já tem sido feito e o que precisaria ser feito ainda na tua visão, né? Para que a gente conseguisse chegar mais longe. Em primeiro lugar, Luciano, parabéns, né? Acho que esse tema, assim, foi um tema muito bem escolhido. E realmente esse pertencimento, esse acolhimento que a escola de samba traz para a comunidade é muito importante. E é um trabalho essencial, até porque as pessoas elas precisam conhecer melhor os seus direitos, né? E é sim papel de todo mundo, da sociedade, da família, do governo,
a gente tem esse dever, é o dever de todos, de efetivar esses direitos, né? E a Defensoria Pública, ela tem esse papel, é um papel também de educação em direitos, para que as pessoas saibam quais são esses direitos, onde elas devem procurar auxílio, quais os canais de ajuda. Então, nós temos esse trabalho também de orientação. E esse trabalho também é o papel da escola de samba. Orientação para os seus integrantes, para as crianças que estudam na comunidade, que estão ali, para que elas saibam, eu tenho esse direito, eu tenho o direito de ter um nome do meu pai no registro de nascimento. Aonde vou procurar auxílio? Na Defensoria Pública, né? Ou eu tive um direito lesado, eu fui vítima de uma violência. Aonde eu devo procurar auxílio? Né? Vou na delegacia de polícia, vou no Ministério Público, no Conselho Tutelar, né? Então, esse papel a Defensoria tem também de esclarecer essas dúvidas. Porque, na verdade, esse tema, ele se desdobra em muitos, né? Começa lá, como tu disseste, do registro até uma violência que se sofre, até essa situação que ocorreu lá na escola, né? Tão triste, de crianças serem mortas, enfim, essa coisa da questão da violência, a questão do trabalho infantil, tem muitos e muitos aspectos que esse tema se desdobra, né? E aí eu pergunto assim, sob o ponto de vista das estruturas de Estado, isso envolve município, Estado, União, todo mundo, cada um no seu... É isso? Exatamente. Na sua competência, vamos dizer? Nós temos um artigo que a gente chama, que é o artigo mais importante da Constituição Federal, que é o 227, que esse artigo ele é o único que está escrito que a criança tem prioridade absoluta. Não existe outro artigo que fale sobre prioridade absoluta na Constituição. Então, nesse artigo está escrito que é dever de todos, inclusive do município, inclusive do Estado, da União, de todos os órgãos públicos, todas as famílias, sociedade. Nós temos um provérbio africano que ele fala que para cuidar de uma criança é preciso uma vila, uma comunidade. Então, nós temos que olhar para essa criança como comunidade. Entendi. E aí todos, então, é um abraço conjunto que teria que ser. Todos os entes envolvidos, a família, a comunidade. Exatamente. Não tem exclusão de ninguém aí. Não. Temos que juntar esforços. E aí, assim, ó, o que eu fiquei pensando, né, Luciano? Esse tema tão forte, né? Que a gente sabe que a realidade da infância no nosso país, ela tem todas essas dificuldades, percalços, como a gente está referindo aqui, né? A questão da fome, da alimentação, da falta de vaga de escola, e crianças trabalhando muito cedo, e tanta coisa que a gente sabe que ocorre, né? E aí tu traz isso tudo, então, um formato de uma denúncia, mas ao mesmo tempo é uma festa de alegria, né? Então, eu fui buscar lá, o samba tem um trecho assim que ele vai dizer: ser feliz em minha fantasia, poder mudar as histórias, lutar e vencer, liberte o super-herói que existe em você. Isso é um grito de esperança. Como transformar essa realidade dura, essa denúncia, num momento de glória, de alegria e de esperança? Essa é a magia do carnaval? É magia do carnaval. É tipo assim, quando tu faz uma pergunta, é tipo assim, agora eu vou explicar. Quando tu faz uma pergunta, aguardando a resposta, quando tu faz uma pergunta, aguardando uma resposta, e eu não vou te responder isso, eu vou te responder com a tua própria pergunta, entendeu? Para que tu menos espera, já vem a resposta, entendeu? Então, é tipo assim, eu vou falar de algo, mas eu não preciso exatamente abordar aquilo de uma forma que tu vai esperar, eu abordo dando resposta de uma outra forma. Sim. Entendeu? É tipo assim, eu vou já dar a solução, vamos dizer, seja isso. Sim, sim. Já é um mundo revisitado. No carnaval, é um mundo que já se... Das densas, de coisa pesada, a sociedade está cheia, a gente está farto, então falar desse tema, dessa temática, ela é um pouco complicada, porque o pessoal espera, meu Deus, que loucura é essa?
né? Que forma é essa? Né? Por isso que eu digo, a Estado Maior da Restinga, eu tenho a certeza plena que fará um desfile, um espetáculo emocionante. Mas não só para mim, como carnavalesco, e nem só para os integrantes da Estado Maior da Restinga, mas para a nossa sociedade. Né? Brincar de ser feliz, buscar o nosso verdadeiro super-herói, acordar a nossa criança que está ali, para brincar com as outras crianças também. Muitas vezes os pais e mães têm aí a sua agenda diária tão, né, preenchida que muitas vezes, ao chegar em casa, a criança só quer brincar um pouquinho. O pai está cansado, a mãe tem comida para fazer, tem janta, tem isso, é casa para limpar. Né? Aguarde um pouquinho a comida, que espere um pouco. Vai lá e solta a tua criança, vai brincar, vai fazer qualquer coisa. Fazer qualquer coisa. Para um pouquinho o mundo lá da rede social. É verdade. Quanto tempo a gente perde ali hoje em dia, né? E olhando redes, enquanto poderíamos estar usando o tempo de outra forma, né? Exatamente. Então, então a ideia é encantar todos. As crianças, os adultos, para que todo mundo se reposicione perante esse tema. E se mobilize. Exato. Entendi. E aí, assim, Andréia, eu queria, agora entrando assim mais em uns pormenores, né? Tu falaste várias questões, então, quando eu sofro violência, onde eu vou? Então, tu pode nos trazer mais ou menos um mapa dessas temáticas, assim, né? Então, a gente tem a questão da educação, vou pegar alguns aspectos que tu possa destacar como mais relevantes, né? Ou que são mais recorrentes na defensoria, e dizer aqui para o nosso pessoal, né, que nos assiste, onde procurar, então. Vai no Ministério Público, no Conselho, na defensoria, para cada situação. Vamos dizer que tu eleja 3, 4 situações que são mais recorrentes e vamos passar um mapa aqui para o pessoal que está nos assistindo para buscar esse auxílio, né, das estruturas de Estado, então. Eu acho que o primeiro assunto que a gente pode tratar é com relação às vagas. Vagas escolares. Vagas escolares, especialmente educação infantil. Tá. Nós temos aqui em Porto Alegre, o único acordo, pelo menos no Brasil, que eu tenho conhecimento, que é um acordo feito com a SMED, Secretaria de Educação do município, para encaminhamento dos casos de forma extrajudicial. Sim. Então, nós temos esse acordo, nós encaminhamos os casos e a gente consegue uma vaga na rede pública ou na rede conveniada, ou, se não tem, na rede particular. Isso sem demandar o judiciário. Vai Exato. na defensoria. Na Defensoria Pública, na 7 de setembro, 666. Né? Aqui temos uma cartilha, ó, pessoal, também. Bem interessante. E o pessoal consegue essa cartilha também no nosso site, né? www.defensoria.rs.def.br. Perfeito. Então, sobre a questão das vagas em escola. Isso. Se tiver dificuldade, dá para buscar a defensoria. Isso. Perfeito. Nós temos feito também vários mutirões em todas as regiões do nosso município. Nós fizemos o ano passado 16. Então, este ano já fizemos um aqui no centro. Atendemos em um único dia 220 famílias. Então, realmente é uma demanda muito grande que a gente tem. E esse trabalho se desdobra no interior do estado também? Também. Alguns municípios também têm essa dificuldade de conseguir vagas. Também atendemos. Mas é uma demanda local, porque é contra o município, né? Tá. A obrigação é do município. Tá, mas aí, no caso, os colegas do interior também fazem trabalhos Exato. similares? Não com acordos, mas com ajuizamento de ações. Tá, porque este aqui é específico de Porto Alegre. Porto Alegre, tá. Exato. Nós temos também a questão das crianças com deficiência, especialmente as crianças com autismo, que nós também auxiliamos com tratamentos de saúde, com questões de monitores escolares. Então, são muitas demandas que nos chegam para esse público. Entendi. De crianças com deficiência. Do espectro. Sim, até vou convidar o pessoal que a gente tem um episódio bem bacana com a Shana Miller, que a gente fala dessa questão da inclusão também. Alguma questão assim sobre os direitos, né? E às vezes ainda como existem essas dificuldades. Então, um canal poderia ser a questão da defensoria, tem um trabalho especializado nesse sentido para buscar tratamentos, isso? Exatamente. Ah, muito bacana. E isso também no estado todo. Todas as defensorias públicas do estado também atendem essas demandas. Tá. Especialmente de saúde e educação. E transporte escolar, também é uma grande demanda que nós temos. Crianças com deficiência, que não tem transporte adaptado, também nós atendemos. Então, são várias questões aqui. Não, é importante que acho que a gente não conhece, né? Assim, eu acredito que não seja de conhecimento fácil da população em geral, né? Desses recursos, assim, imagino.
Então, é importante divulgar, né? Que possa se socorrer. Então, tá. E sobre a questão de violência, como é que é isso? Exato. Nós sabemos que existe uma subnotificação da violência, ou seja, a cada 100 casos de estupro de crianças, apenas 10% chegam ao conhecimento do poder público. Então, por que isso acontece? Por vários fatores. Um deles é porque, normalmente, esses casos de violência sexual, elas acontecem na própria família ou por pessoas muito próximas à criança. Sim. E não há denúncias sobre esses fatos. Certo. Então, muitas vezes, a criança vai contar para a professora, para uma amiga, né? E aí esses casos chegam ao conhecimento. Que importante a criança estar na escola, né? Exatamente, por isso que a gente sempre lutou pela educação. Que é um canal crianças... que ela possa também se Exato. expressar ali, né? E na pandemia a gente teve uma subnotificação ainda mais importante, Evidente. porque as crianças, infelizmente, não puderam ir à escola. E a gente sabe que o local onde recebe mais denúncias é na escola. Então, todas as pessoas que têm um conhecimento sobre um caso de violência, elas têm a obrigação de comunicar às autoridades públicas para que possam investigar esses fatos. Né? E aí, no caso, você vai ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, a Defensoria ou independe? Uma delegacia? Normalmente as pessoas buscam a Polícia Civil, registram uma ocorrência policial para que se investigue o fato. Né? Tá. Esse é o procedimento mais natural de se prosseguir. Mas também podem fazer isso no Ministério Público, podem fazer também na Defensoria Pública. A gente também tem um protocolo para encaminhamento desses casos, né? Mas o importante é que se denuncie. E se a pessoa não quer denunciar, eu não quero ir na delegacia de polícia, não quero me envolver, é da família, muitas vezes acontece, né? Tem o Disque 100. O Disque 100 é uma denúncia anônima. Então, é importante que as pessoas saibam que existe essa possibilidade. Ou, às vezes, é um vizinho que sabe de alguma coisa. Fica constrangido, não sabe como fazer. Pode ligar para o Disque 100 e contar que tem a suspeita de um fato ocorrendo ali. Exatamente, bem importante. Porque isso é um problema, agora me lembrei, eu estou aqui falando, a gente vai lembrando de outros episódios aqui do nosso podcast. Então, a gente tem um sobre a questão da violência doméstica contra mais a mulher, né? Nós trabalhamos esse tema. E a gente tem essa discussão, né? Que a gente não se mete na família, não se mete. E tem uma criança ali, né? Daqui um pouco ela está sendo agredida, ou essa própria violência sexual. E aí a gente fica pensando, não, mas isso aí é questão dos pais. Não, né? Não mais. Hoje não é uma questão de como a família quer fazer. E a criança não é uma propriedade do pai, da mãe, e ela não pode ser submetida a nenhum tipo de violência, né? Esse tempo já passou, pelo menos no jurídico. Isso aí já não se pode mais conceber. Importa toda a comunidade proteger a criança e olhar, né? Estou correta? Perfeito. E nós temos uma lei muito recente, que é a Lei Henri Borel, que ela é de 2022. Então, é uma lei que ela traz as situações de violência doméstica contra crianças e adolescentes, né? E ela traz ali medidas protetivas em favor da criança e contra o ofensor. Então, por exemplo, se é o pai que é o agressor, ali tem uma previsão de afastamento do lar do agressor. Então, retira-se o agressor da casa, né, para que essa violência cesse. Então, são medidas que vão favorecer a criança. Né? Porque até então, não se tinha essas medidas protetivas específicas. Entendi. Então, então tem muitos caminhos e recursos para a gente procurar essa proteção, né? Então, agora devolvo a bola aqui para o Luciano, né? Que tu tinhas dito que vocês receberam visita de crianças e essa questão de toda essa temática. As crianças da comunidade também vão estar presentes nesse desfile, elas se envolveram bastante, elas se sentiram né? Que estão pertencendo a esse enredo, ou como é que é? As crianças vão participar ou não? Vão. Aula, né, com crianças, tem crianças. Por todos os lugares haverão crianças, entendeu? Então, as crianças estão fascinadas, né? Elas estão apaixonadas pelo enredo. Elas. E o mais interessante é que não é só criança, é adulto que larga o seu lado infantil para fora. Está sendo fantástico este momento para a Restinga, mobilizar essa criançada, tanto de dentro da Restinga, quanto de fora da Restinga também, entendeu? Então, esse é um sabor deste carnaval.
deste enredo, né? Acaba... Sim. Não, eu ia dizer que é uma reinvenção cultural, assim, né? A gente estava falando aqui, né? Se a gente pegar a história da violência, né? Como, mas eu apanhei do meu pai, mas isso assim. Mas, na verdade, o nosso desafio é reinventar essa história, é mudar essa narrativa, né? Em todos esses aspectos e dizer, não foi porque passei por tal situação que eu vou reproduzir. Porque enxergar a criança como um ser que tem dignidade, que não pode ser submetido a nenhum tipo de violência, né? Nem pelos próprios pais, ainda mais pelos próprios pais, que é aquele núcleo onde ela deveria receber todo o carinho e amor. Então, eu acho que essa questão de tu trazer as crianças na brincadeira, elas se sentem... Eu imagino que isso dá um empoderamento, né? Para essa criança que vem chegando... discutir, rediscutir, ainda que simbolicamente, através da fantasia, através do lúdico, fico imaginando que é um caminho de rediscutir as histórias passadas, né? Reinventar e trazer novas narrativas, porque acho que a gente vive de narrativas, né? A cultura, o humano, e a gente olha para trás e diz assim, isso aqui não funcionou, vamos fazer diferente. Aí eu fico imaginando realmente o poder desse carnaval. Eu estou empolgada aqui. Do quanto transformador poderá ser, né? Para crianças que já estão engajadas nesse processo como personagens principais, isso que eu quero dizer, né? Elas têm um protagonismo, assim, ser protagonista muda, né, o lugar da criança. E exatamente, as crianças serão os protagonistas deste carnaval. É de começo ao fim, é para elas, porque são sujeitos de direitos. É isso aí, né? E isso tem que estar em primeira pauta para a gente poder criar o novo, né? E aí eu queria perguntar também para a Andréia sobre tudo isso. Agora tu falasse dessa lei nova que eu não sabia, né? Que, em função daquele caso que houve, né? De violência, ele era o padrasto ou era o pai? Agora não me lembro. Ele era o padrasto, né? Que foi uma criança que sofreu, acabou morrendo, né? Exato. E aí agora eu vi também que tem novidade na questão do cyberbullying, né? Que isso também é uma coisa que acontece e que talvez possa ter relação com esse tipo de atentado, né? Luciano, lá daquelas escolas, talvez tenha alguma vinculação, porque tem essa história de que aquele que vira que causa a vítima do bullying acaba se tornando uma pessoa violenta. Exatamente. Isso está correto, né? Exato. Então, tem toda essa questão de combater o bullying e o cyberbullying, né? Então, o que nós temos de novidade? Nós temos, então, a Lei 14.811 de 2024. É bem recente. Bem recente, que ela trata especificamente do crime de bullying e cyberbullying. Nós temos ali no artigo 146A, que é intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação, ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Bem abrangente. Bem abrangente. E o 140 na sequência, né, que fala sobre o cyberbullying, o parágrafo único mesmo, o 146A, parágrafo único, fala se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, da rede social, isso acontece muito em grupos de WhatsApp da escola, né, aplicativos, jogos online, ou por qualquer outro meio ou ambiente digital, ou transmitida em tempo real, também constitui crime, né? Então, antes dessa lei, a gente já tratava esses casos, por exemplo, se havia alguma violência, respondia pela violência, pela lesão corporal, pela injúria, né? Mas agora nós temos um artigo específico que trata sobre isso, né? Então, nós temos agora um meio a mais para a defesa dessas crianças, né? Que isso tem sido muito recorrente, né? Porque as redes parece que ninguém tem autoria, vamos dizer, a pessoa se sente
né? Que ninguém enxerga, ela é mais fácil de agredir, de ofender, né? E tem consequências muito sérias, como referido aqui anteriormente, mas também tem algumas vítimas de bullying que acabam se suicidando. Sim, a gente tem todo esse outro aspecto que também pode ser um efeito desse bullying, né? Dessa prática, né? Muito negativo, né? Então, é uma questão da gente, de novo, trazer um ambiente mais amoroso para essas crianças, né? Falar sobre isso. Porque também é uma questão cultural, né? Bullying. Eu me lembro, vocês lembram, lá no meu tempo na escola todo mundo falava, ninguém dizia nada, podia chamar o outro de qualquer coisa, que bobagem, né? Só que não. A gente sabe que aquela criança que está ali, ela está recebendo muito sofrimento, né? Então, encarar isso como uma questão delicada, relevante, que precisa ser contornada, precisa se conversar sobre isso, eu imagino, né? Dentro da escola, da família, e não deixar passar batido, né? Que a gente possa falar com os filhos dentro de casa, para que não façam bullying e para que, se enxergarem isso ocorrer, que possam conversar, levar para um professor, levar para alguém, para encaminhar, né? Para que isso não tome um volume maior, né? Então, é uma coisa mais nova que chega, mas eu vejo assim como aquele, na minha visão, é um pouco como aquele tapa lá que a gente, ganhei na infância. Podia falar e chamar o amigo de qualquer coisa que estava tudo bem. Novamente, é uma releitura, uma necessidade da gente repensar a cultura, os conceitos, né? A sociedade tem que evoluir na proteção, justamente aqui do mais vulnerável, que é a criança. É bem importante isso, porque a gente está fazendo uma mudança, né? Toda mudança cultural, ela demora um pouco para acontecer. Então, a gente está passando... A gente está numa fase de transformação, na minha visão, assim. Daquela fase em que as crianças eram tratadas com violência e era natural que isso acontecesse. Os pais, inclusive, achavam que estavam ajudando e educando os filhos, batendo nos filhos, né? Eu fui criticada. Eu tenho 2 filhos de adultos hoje e os meus filhos não sofreram violência. E familiares próximos, até hoje, criticam porque eu não bati. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Sim. Como assim, eu não soube educar, né? Porque na cultura de 50 anos atrás, era assim que as crianças eram educadas. E nós temos uma lei também importante sobre isso, que é a Lei Menino Bernardo, né? Que é a lei da palmada, que proíbe que os pais eduquem os filhos com violência. Ou de uma maneira vexatória também, né? Tem toda essa questão. Exatamente. Eu vou dizer aqui também que eu também tenho 2 filhos e nunca bati neles. Porque a gente tem que achar recursos, né? O adulto tem que se desenvolver para achar recursos, né? Porque eu sempre achei assim, como que você vai bater na criança? Que ela não consegue se defender, né? Então, pode não ser fácil. A gente pode até estar tendo um chilique, vamos dizer, né? Ali no momento, mas a gente vai ter que sair, respirar, para poder se colocar e dar o suporte para a criança, né? Porque eu acho muito injusto essa distância entre o adulto e a criança. Então, por isso que nunca entendi como válida essa alternativa da palmada, né? Mas, culturalmente, aí ela é muito ainda presente, né? Vamos ter que reverter. Mas é isso aí, a gente vai trabalhando, construindo, trazendo o assunto para ver se a gente muda a consciência e discute as dificuldades, né, dessa mudança. Então, Luciano, a gente está muito contente com esse teu enredo todo aí, porque é muito oportuno, assim, né? Quando eu estava pesquisando a temática, eu disse assim, eu queria falar alguma coisa sobre o carnaval. Daí eu fui olhar os sambas enredo, e eu disse, mas isso aqui é um prato cheio para a gente conversar, porque é muito rico, né? É muito rico essa ideia e todo o colorido que virá, e aí ouvir o samba, e até eu convido o pessoal para ouvir, escutar o samba também, que é bacana, que ele é um samba compacto, assim, mas ele diz tudo que é preciso. E ele pega, né? Então, é muito legal. E a gente fica emocionado de entender como a arte tem essa fundamental, né? Função de transformar, né? Transformar culturas e tal. Então, acho assim, é bárbaro, né? Tem que ser aplaudido mesmo. De camarote, tem que ser. E aí, então, vamos encaminhando, gente. A conversa está ótima. E eu ia pedir para o Luciano as considerações finais dele e também falar do carnaval, né? Esse nosso episódio vai ao ar daqui a... Nós estamos gravando, vai ao ar daqui a 15 dias, acho que lá pelo dia 20. E aí, o Carnaval de Porto Alegre é 20 e poucos. Fala aí pra gente.
a data, onde conseguir ingresso e faz as tuas considerações finais também. Bom, primeiramente agradecer, né, por este espaço, por essa troca, e se percebe o quanto é rica a nossa cultura carnavalesca, né? E aí de um assunto tu foi lá mesmo, como eu disse agora, estava procurando falar em carnaval, mas alguma coisa já aconteceu, porque por trás da questão do carnaval buscou-se um assunto, uma temática que é muito válida para a sociedade, que é os cuidados com a criança e adolescente, né? Então, olha como a coisa vai para um período de mais pertencimento. Então, nos dá mais certeza que tem que bater na tecla assim, diariamente, não pode cair no esquecimento, não se pode ignorar, né? Não se pode ignorar a violência e se deixar de lado esse desamparo todo com crianças e adolescentes. Afinal, são o nosso futuro de amanhã. E desejar também vocês aí um ótimo carnaval. Não deixem de assistir este não deixem de assistir mesmo, né? Provavelmente a questão dos ingressos está em algum site aí de carnaval, e essa parte eu já não entro muito dentro. Tá aí, mas bem, vocês vão... dá para procurar, procuramos. Tá. Sim, é 13 e 24, Restinga desfila no dia 24, no 23 sábado. e 24. Dia 23 e 24 de fevereiro. De fevereiro, olha, eu tô em março. Fevereiro, isso. Gente. Fevereiro. Já tô lá em março, né? Isso. Então aguardo aí vocês, obrigado pelo carinho, pela oportunidade de estar aqui. Junto foi apertado, alguns imprevistos, mas deu tudo certo, tá tudo certo. Muito obrigada. E também, André, te peço as considerações finais para a gente encaminhar, então. Achei bem importante o que você nos falou sobre o brincar, né? Acho que esse direito ao brincar é um direito que está se falando muito nos últimos anos, e é muito, muito importante para a criança desenvolver saudável, né? E nós temos aqui no estado um comitê que trata sobre a primeira infância. Nós estamos fazendo o primeiro plano decenal sobre a primeira infância aqui no estado. E nós falamos muito sobre isso, direito ao brincar e direito de participação, o que o Luciano referiu aqui também. Então, fiquei muito contemplada com a tua fala, Luciano, que a gente está vivendo isso no dia a dia, né, do nosso trabalho na Defensoria Pública, enfim. Mas aos parabéns para vocês pelo tema, pelo podcast, Jennifer. Parabéns para vocês da equipe também. Tá. E ficamos à disposição, né, para atender as demandas que nos chegarem lá. E estamos sempre à disposição das crianças e adolescentes do nosso estado. Muito bem. Então, foi ótimo, assim, super esclarecedor e super enriquecedor. E aí a gente vai ficar ligada aí nesse carnaval e vamos trabalhar esses assuntos, vamos aprofundar essa temática, porque as crianças são o nosso futuro, né? O futuro da nossa humanidade. Vamos tratá-las com todo respeito, carinho e amor. Era isso, pessoal. Muito obrigada. Então, esse foi o nosso episódio de hoje. E fique conosco no próximo episódio de Notas sobre Nós.